O nosso tema hoje é arte e meditação, um olhar sobre o deslocamento. Dizer que meditar é uma forma de arte seria muito arrogante, até, sinceramente, intelectualmente irresponsável de minha parte. Mas refletir sobre isso me anima demais e eu sou tomada por um atrevimento sem medida que me faz escrever sobre esse tema. Essa reflexão é sobre o que eu encontrei ao esmiuçar sobre arte e meditação. Existe nelas um predicado que as aproximam, e justo o ponto onde elas se tocam e se espelham é o que me interessa. Em meu entendimento, o atributo que ambas compartilham é o deslocamento. Nesse espaço entre iniciar e concluir uma obra de arte ou uma meditação, entre a mera formulação de uma intenção e a realização dela, vive-se um processo complexo e muito rico que ensina muito sobre nossa fragilidade humana e nossa atração pelo desconhecido. Se o ato de criar é caótico e muitas vezes dolorido, eu me sentiria bastante confortável em afirmar que esse ato é meditativo, porque exatamente o mesmo acontece com a meditação. Tanto na arte quanto na meditação, há um processo de deslocamento que dói e dá prazer. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos olhar então a pintura humana mais antiga que se tem notícia, foi encontrada em uma caverna na Indonésia recentemente. A gente não sabe nada sobre quem a pintou, tampouco a gente tem uma ideia se foi uma obra individual ou coletiva. A única coisa que a gente conhece hoje é a idade dela. Ela foi pintada há 51.200 anos. Imagine isso, gente. Esse é o período de entrada no Paleolítico Superior, preso lá nas dobras do tempo, no qual nossos antepassados são retratados realmente como seres sem sofisticação social e artística e incapazes de transcender a sua labuta física de sobrevivência. Não é que, de repente, rompendo camadas empoeiradíssimas de sedimentos, surge desse ermo passado uma pintura que nos olha cara a cara, revelando nossa ignorância sobre como esses seres humanos viviam. Essa obra de arte expõe nosso desconhecimento sobre como essas pessoas se sentiam, como elas pressentiam o mundo, sua relação com a vida, além de uma mera rotina de sobrevivência, e como elas transcendiam essa realidade bruta de seus tempos para fazer arte. Nosso desconhecimento não apaga, de fato, que lá no passado estavam essas pessoas com força de expressão suficiente para deixar a marca de suas existências estampadas de modo indelével naquela rocha. Em vermelho, um porco gigante e 3 pessoas ao seu redor. Simplesmente lindo. O que aquela obra quer dizer, a gente não tem a menor ideia. Por que razão um olhar de repente varre o horizonte do cotidiano, sente esse horizonte e o transcende de modo a cristalizar uma intenção subjetiva naquela rocha gigante? Também não se sabe. É simplesmente intrigante e maravilhoso ao mesmo tempo. Desde esses primórdios, a arte se nutre, sobretudo, de símbolos e metáforas, e por isso ela é considerada uma forma íntima, reveladora do eu, tornando então possível ao artista se estender ao outro e se revelar ao mesmo tempo. O artista frequentemente canaliza suas emoções e experiências mais profundas para sua obra de arte, que reflete os complexos labirintos de sua psique e os vários sedimentos de sua relação com esse mundo à sua volta, com o seu passado, consigo mesmo. O artista é transpassado por sentimentos, por ideias, por desejos, por satisfação, por frustração, por arrebatamentos, por dilacerações que se estampam em sua obra claramente. Também é verdade que quem contempla a arte não está protegido de confrontamentos, já que naquele instante fugaz que o olhar cruza e pousa sobre a obra de arte, ele e a arte já estabeleceram uma relação de intimidade com quem a observa. Então, essa relação
não é necessariamente calma e acomodadora. A arte provoca, ela toca, disputa opiniões, acalma, agita, extrai de nós assombros, rejeições e também suspiros, conforto e reconhecimento. É a arte que revela e talvez transforme sentimentos de angústia, desejo, medo e esperança em formas visíveis e tangíveis, tanto para o artista quanto para o observador. Então, esse elemento da arte tocar e nos tirar desse lugar comum é o que eu chamo de deslocamento. Está no âmago da arte o poder de deslocar. O que abre espaço, claro, para novos ângulos através dos quais a obra de arte permite ao artista e ao observador serem tocados de modo a revelarem muito de si. O território da arte, ele não se limita de forma alguma apenas às fronteiras da estética. Muito desse território está fundado no solo psíquico e na alma humana, que formam o palco, claro, dos desejos, dos sonhos, dos traumas e de conflitos. É justamente nesse sentido que a arte pode ser vista como a arena privilegiada para a construção, para a manifestação, para a transformação mais profunda de nossas subjetividades, tal como a meditação faz. Uma diferença importante entre ambas é que na meditação esse processo não ganha exteriorização. Ele permanece interno e quase independente do outro. Vamos olhar um pouquinho sobre a força do deslocamento na meditação, então, agora? Bem, a meditação, é claro, é parte integral da cultura humana desde tempos imemoriais. Entretanto, ela se distingue em forma, função e significado, tanto ontológico quanto espiritual, segundo o peso de certas influências culturais, onde a arte brota e sobrevive. Desculpa, a arte não, né, gente? A meditação, é, tal qual a arte. O ato de meditar como forma de se alcançar uma paz interior é uma criação muito recente, ela é uma criação moderna, reducionista, nascida no solo norte-americano no início do século XX, sob a influência do yoga postural e da religião cristã, ambos envoltos na cultura do corpo forte e uma mente forte e devota, o que resultou, lamentavelmente, numa drástica anemia da essência da meditação, consequentemente, uma enorme atrofia dos seus objetivos. A suposta paz que se almeja alcançar na meditação, eu diria que ela só pode ser considerada real quando permitimos o derradeiro deslocamento. Em outras palavras, quando nós atravessamos a grande tormenta existencial interna, com as suas várias narrativas e identificações, para chegar finalmente lá naquela terra do nada. Esse espaço vazio, de onde então surge, em razão da ausência de anseios, sentido como um silêncio, uma entrega ao eterno agora, uma sensação de paz. Em razão da gente não encontrar em nosso repertório linguístico nenhuma palavra própria para expressar essa experiência na terra do nada, a gente atribui às sensações que dali brotam o nome de paz. É um código, né? O grau de deslocamento na meditação vai variar em intensidade e objetivos. Em pinceladas bem largas e generosas, eu diria que a meditação varia segundo dois grandes eixos culturais. O primeiro pertence à ideologia, à teologia, que eu vou denominar tradição ocidental, mesmo sabendo das limitações dessa generalização, e o outro ao Dharma, conhecido como tradição oriental. A teologia é o estudo da natureza de Deus, com ênfase na interpretação da doutrina da fé e das revelações que vão guiar, então, e dar sentido à existência humana. A teologia está na gênese das tradições religiosas abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O Dharma, originário das tradições espirituais indianas, como o budismo, o hinduísmo, o sikhismo, o jainismo, é o estudo dos princípios essenciais que regem a ordem cósmica e das leis da moral e da ética que devem guiar a conduta humana. Enquanto a teologia é pautada pelo dogma, cuja lei tem força para enquadrar
a realidade em seus ditames, algo fixo que enquadra aquilo que se move constantemente, que é a realidade, então há uma tensão ali. O Dharma é regido pelo movimento, pela realidade em si, pela transformação, que é essa realidade ao mesmo tempo a lei da transformação. Então, a gente poderia falar aqui horas sobre essa frase apenas, mas vamos voltar aqui para a meditação. A prática da meditação tem sido, então, parte da tradição ocidental cristã desde os primeiros séculos do cristianismo. O desenvolvimento da meditação como uma prática formalizada e distinta pode ser atribuído principalmente aos padres do deserto, também conhecidos como os padres do Oriente, que viveram nos primeiros séculos da era cristã. Um dos primeiros e mais influentes textos sobre a oração contemplativa e a meditação na tradição cristã se chama A Escada da Ascensão Divina, que foi escrito por um monge chamado João Clímaco no século VI do mosteiro no Monte Sinai. Então, para a tradição cristã, a natureza do conhecimento se estabelece na relação do indivíduo, do sujeito, com a sua fé e com a revelação divina. Uma vez que o conhecimento divino só pode ser revelado por Deus, então a gente tem que ter uma escritura sagrada, no caso a Bíblia, para que a gente tenha a fonte essencial, mais importante das revelações de Deus. A epistemologia cristã tem, então, na fé em Deus, o elemento imprescindível na busca da verdade, sendo que a revelação divina é considerada fonte obrigatória desse conhecimento. Então, é assim que, para os cristãos, a coisa se estabelece. Nesse contexto, a meditação praticada por essas crenças ocidentais cristãs adquire duas formas distintas e conhecidas entre os cristãos. Uma é a meditação apofática, essa palavra se deriva da palavra grega apófasis, que significa negação. O que pode ser isso? Essa linha de meditação se fundamenta na ideia de que Deus transcende todos os atributos terrenos e a própria compreensão humana. Por isso, a meditação envolve transcender e purificar todos os conceitos que o indivíduo possa ter sobre Deus. Qualquer imagem mental que surja deve ser gentilmente descartada com o objetivo de experimentar um senso de Deus como totalidade, semelhante ao conceito de nirvana no budismo. Porém, com uma grande distância do Zen budismo, que na busca dessa dissolução de qualquer imagem mental, que também é objetivo, faz o seguinte alerta ao praticante: se na meditação encontrares Deus, mate-o. Então, essa é a meditação apofática. A segunda linha é a meditação catafática. Ela também se origina da palavra grega kataphátikos, que significa positivar. É o contrário. O objetivo dessa corrente é reafirmar o conhecimento sobre Deus por meio de descrições maravilhadas e magníficas sobre Deus, levando o indivíduo ao êxtase na medida em que a pessoa mesma declara em voz alta as qualidades e a grandeza de Deus. Então, enquanto a meditação apofática aborda Deus através daquilo que Deus não é, que está na nossa percepção e mente, a abordagem catafática, ou também conhecida por teologia positiva, enfatiza a capacidade humana de compreender e falar sobre Deus usando descrições de seus atributos, como o amor, a bondade, a onipotência, entre outros. Já no Oriente, a coisa é bem diferente. Nas tradições dármicas, o recurso da meditação tem objetivos diferentes, já que a natureza do conhecimento e a razão para buscá-lo são também muito diferentes das ocidentais. Nessas tradições orientais, a gente vê sempre se repetindo em suas várias correntes uma ideia comum, que é a da meditação como um meio de levar o indivíduo para dentro de si, caminho esse que passa por deslocamentos contínuos e progressivos que vão abrindo brechas para a compreensão sobre a origem dos fenômenos e de todas as coisas, podendo culminar na fusão do eu com o tudo. Então, por exemplo, no budismo, a mente é considerada central no processo do conhecimento.
O objetivo aqui é descobrir e anular as raízes do sofrimento humano. Isso, então, vai ser feito através de um processo que passa por uma destilação racional, então, racionalizar e pensar sobre os eventos, por uma conduta ética diária, e ambas reconhecendo que todas as coisas surgem e se dissipam em interdependência dinâmica. O que isso quer dizer? Tanto eu quanto o outro estamos envolvidos no processo de construção desse conhecimento. Para os budistas, o conflito e o sofrimento são distorções também relacionais, fruto da ignorância, de hábitos e percepções cognitivas e emocionais que alimentam o desejo de ansiar. Então, nessa tradição, tendo em vista o que eles buscam conhecer, a meditação serve para investigar de forma direta e com recusa de dogmas e autoridades a realidade em si, e com vistas a purificar a mente e transcender a dualidade sujeito-objeto. Essa é a maneira pela qual vai se alcançando um entendimento profundo da existência tanto individual quanto coletiva. Não há uma crença em um Deus criador monoteísta, e por isso o budismo tem sido frequentemente descrito como uma tradição ateísta ou não teísta. Já para o hinduísmo e todas as suas diversas escolas, é possível identificar uma característica basilar em relação à busca do conhecimento que permeia todas, que é o seguinte: é a valorização da experiência direta e da intuição como meios válidos de conhecimento. Então, o conhecimento resulta da percepção sensorial, do raciocínio lógico, da inferência e da autoridade dos textos clássicos, que, na meditação, se juntam para propiciar a experiência da realidade última, denominada Brahman, ou o absoluto metafísico, eterno, sem forma, a partir do qual tudo emana, inclusive as outras divindades hindus. Portanto, no hinduísmo, a meditação desempenha um papel crucial como meio de alcançar conhecimento direto e transcendental desse absoluto metafísico. A meditação é um veículo indeclinável para a introspecção, autoconhecimento e a união com a consciência cósmica, esse Brahman. A ideia de Deus no hinduísmo é muito complexa, com versões que vão do enoteísmo, politeísmo, panteísmo, monismo, agnosticismo, ateísmo e não teísmo. Então, é completamente diferente. Já no sikhismo, se considera que tudo no universo se originou de uma vibração primordial, que eles chamam de Nad, que a gente usa muito no Kundalini Yoga, que desde então essa vibração primordial vibra, reverbera eternamente, desde o momento que tudo teve início. A vibração original surge, portanto, a partir de um estado absoluto, sem atributos como tempo e espaço ou materialidade. Um nada que eles denominam consciência não manifesta. A expansão dessa vibração gera, na medida em que ela vai se propagando, os elementos como tempo e espaço e os atributos materiais, que dão origem a todas as formas existentes. É muito parecido com as teorias cosmológicas científicas atuais. O símbolo desse som primal é Ik Onkar, que a Anitta, inclusive, tem tatuado em seu tornozelo, representando essa singularidade, esse momento onde uma consciência não manifesta vibra e vibra de tal forma a formar, a criar, que embora esse momento seja indescritível, ele pode ser sentido e compreendido aos que renunciam ao egoísmo e meditam no som primal. Por isso seria lógico supor que o som tem um papel seminal na tradição Sikh, e isso é verdade. A prática central de meditação no sikhismo é conhecida como Nam Simran. Literalmente significa meditação, que é Simran, e som primal, que é Nam. Ela envolve a repetição e a contemplação dos sons primordiais. O objetivo da meditação aqui é ajudar o praticante a transcender seu eu mundano e alcançar uma unidade com as frequências mais puras do universo, e com isso reconhecer
e expandir a consciência dessa unicidade universal subjacente a toda a criação. Alguns estudiosos têm definido a conceitualização de Deus no sikhismo como uma forma de panenteísmo. O que vem a ser isso? O panenteísmo postula que o divino intersecta cada parte do universo e se estende além de espaços e tempos, mantendo uma distinção ontológica entre o divino e o não divino, mas a importância de ambos. Esse termo foi cunhado por um filósofo alemão chamado Karl Krause, em 1828. Ele estava revisitando as escrituras hindus, tentando estudar e distinguir as ideias de Hegel e Schelling sobre a relação entre Deus e o universo do suposto panteísmo de Spinoza. Então, enquanto a meditação da tradição ocidental, fazendo um resuminho aqui, pouca ou nenhuma importância dá ao sujeito e seus dramas existenciais, no que diz respeito à busca do conhecimento, na tradição oriental, o caminho do conhecimento começa e termina no sujeito. Então, para concluir, eu diria que a pessoa que se entrega à prática de meditação, para além da busca da pílula mágica contra seu desassossego, pode ser levada a percorrer caminhos internos muito inóspitos, contraditórios e muitas vezes decepcionantes. Esse é o nosso território existencial. E na sua travessia, nos deparamos com os deslocamentos que podem, eventualmente, desvelar caminhos antes não percebidos, novas possibilidades, e com o tempo nos presenteia com uma profunda ausência de demandas, os tais anseios budistas. E aqui nós chegamos então na terra do nada, daquele silêncio que ensina e abençoa. É isso aí, gente. Beijo.